aqui, glória a Deus. E, gente, eu não sei vocês, mas o que foi a manifestação da presença do Senhor na hora do louvor? Eu não sei, o Senhor já começou a manifestar a sua presença, a revelar um pouco mais da glória dele para nós. E eu queria que você não se distraísse, eu queria que você mantivesse seu coração muito alinhado àquilo que ele está falando, àquilo que ele quer fazer. O Senhor é um só. O Senhor o Espírito Santo é um só. Ele fala no coração de um, fala no coração do outro, porque nós somos um corpo só. E nós temos visto na nossa unidade tudo que o Senhor tem feito, mas o Senhor tem derramado sobre nós fé de que o Senhor muito mais vai fazer, amém? Então eu queria que você já, com o coração grato por aquilo que o Senhor tem feito, eu queria que você mantivesse seu coração muito aberto para aquilo que o Senhor ainda vai fazer, amém? Eu falei hoje de manhã, eu estou com a pulseirinha verde, gente, porque eu fiz o meu check-in atrasada na conferência sobrenatural. Quem fez na hora certa, está ali igual a da Dai, ó. Dai, levanta para mim, por favor, está com a laranjinha. O que é a conferência sobrenatural, gente? É uma conferência que nós temos todo ano, nas duas maiores alcances que nós temos nas regiões, que é Alcance Curitiba e Alcance Pinhais. E é um tempo sobrenatural. É um tempo maravilhoso, é um tempo de muita manifestação de poder. É um tempo que nós nos reunimos realmente porque o Senhor quer derramar coisas grandiosas no meio do seu povo. E nós temos visto que isso não tem ficado, ou isso não tem se limitado a 4 dias de conferência. Isso também não tem se limitado a fevereiro, que é o mês que nós estamos, nossa temática é fé e milagres. Nós temos visto que o Senhor tem se derramado, tem manifestado o seu poder nos nossos cultos. Nós temos visto que o Senhor tem derramado o seu poder nas nossas células, nos nossos discipulados, no tempo de comunhão que nós temos uns com os outros. Todos esses momentos são oportunidades que o Senhor tem colocado na nossa vida para nós vermos a manifestação do poder dEle. Para nós, em unidade, em comunhão como corpo de Cristo, podemos experimentar a manifestação do poder de Deus. E quando eu fui, o pastor falou comigo, Deus está ministrando a palavra hoje, eu pensei, veio ao meu coração, e eu entendo completamente que foi o Espírito Santo, veio ao meu coração um tema que há alguns dias estava queimando no meu coração, e eu ouso dizer que é um tema que há anos queima no meu coração toda vez que eu leio essa palavra. O que nós vamos ler juntos hoje, os textos que nós vamos ler juntos, isso que eu vou dividir com vocês hoje tem queimado no meu coração há muitos anos. Muitos anos. Então, eu gostaria que você mantivesse seu coração bem aberto, porque eu creio que o Senhor quer continuar falando, amém? Antes de nós continuarmos, eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Senhor, nós já com o coração tão gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, desde o momento que nós entramos aqui, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse mês, aquilo que o Senhor fez hoje de manhã, como tem sido poderoso sermos testemunhas da manifestação do Teu poder no nosso meio. E pedimos que nessa noite, Senhor, não sejam as minhas palavras, mas seja aquilo que o Senhor quer falar a cada coração que aqui está. O Senhor que sonda e conhece cada coração possa pegar as minhas palavras e traduzir para cada coração de maneira que seja a resposta que cada um precisa, que seja o encontro, a manifestação daquilo que cada um precisa. Que seja um tempo de palavra, um tempo de ouvir a Tua voz. Usa a minha vida, abre cada coração que aqui está e manifesta o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E antes de nós começarmos a abrir a palavra, o que o Senhor tem queimado muito no meu coração é que nesses meses, nessas conferências, nessas oportunidades que nós temos de buscar ao Senhor, pedindo a Ele um milagre, pedindo a Ele uma resposta, isso tudo é muito válido. Eu sei que na minha vida eu preciso de orações respondidas. Na minha vida eu sei que eu preciso de milagres também. E eu acredito que assim como eu, também aconteça na sua vida. Mas a verdade é que o Senhor tem colocado no meu coração que quando nós entendemos o que é o verdadeiro evangelho, nós entendemos que essas oportunidades não são apenas oportunidades de irmos buscar milagres para nós. São oportunidades de nós sermos milagres para o próximo.
A vida com Cristo, a vida em Cristo e a vida após o Evangelho, ela não pode ser apenas para nós. Ela não pode ser apenas aquilo que eu preciso, o meu checklist de oração. O Senhor já respondeu essa. Nós temos que fazer isso. Nós temos que buscar o Senhor porque nós precisamos, porque nós temos as nossas necessidades. Isso é muito válido. O Senhor é sim o melhor lugar para levarmos isso. Porém, a vida com Cristo não se resume a isso. Não se resume a ter apenas as suas orações respondidas. Não se resume a ter os seus milagres chegando na sua vida. A vida com Cristo é saber que tudo que nós recebemos é para o próximo. É para tudo aquilo que está ao nosso redor. Só que às vezes, isso é muito culpa da sociedade que nós vivemos. As pessoas acreditam que elas vão conseguir produzir. As pessoas acreditam que elas vão conseguir fazer. Eu estou falando agora de qualquer coisa, não só no âmbito espiritual. Quando elas estiverem bem. Quando eu estiver bem. Quando eu estiver completamente em paz. Quando tudo ao redor da minha vida estiver certinho como eu quero e eu espero. Aí sim eu posso olhar para Deus e falar assim: Senhor, me usa. Agora está tudo bem. Agora, cada oração que eu coloquei na minha listinha, o Senhor respondeu, o Senhor fez como eu queria, agora eu estou aqui, pronta para ser usado. Mas isso não poderia ser mais longe da verdade, especialmente a verdade do Evangelho, a única verdade que existe. E eu vou fazer aqui, eu até brinquei de manhã, vou fazer aqui um disclaimer. O que é um disclaimer? É quando você faz um aviso antes da pregação. Aviso. Eu não estou falando aqui sobre você não se preocupar com a sua vida, sobre você não se preocupar com a sua saúde mental. Não estou falando isso. O Senhor tem colocado na sociedade, graças a Deus, um avanço da medicina tão grande, a ponto de termos profissionais que nos ajudam com a nossa saúde física e mental, com o nosso psicológico. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de achar, você tem que procurar, se você precisa, você tem que procurar. Eu estou falando de quando nós achamos que a gente só vai conseguir andar no caminho do Senhor, a gente só vai conseguir fazer a diferença, a gente só vai conseguir impactar o nosso próximo quando nós estivermos completamente bem. Quando o lugar, o momento que nós estivermos vivendo, seja um momento de pura bonança, de pura abundância. Quando eu estiver bem, eu faço. Quando tudo estiver super certo, eu vou. Quando eu não estiver com o coração em pedacinhos, eu oro pelo próximo. Mas não é isso que o Senhor nos chamou para fazer. E se eu pudesse dar um título para a pregação de hoje, seria: frutifique. Frutifique onde quer que você esteja. Em qualquer situação, em qualquer lugar. O Senhor não depende de circunstâncias favoráveis para fazer. O Senhor não depende de tudo dar certo para que Ele se mova. Então nós, como filhos dele, também não precisamos esperar por uma maré tranquila para que a gente se mova. A gente não precisa esperar. A gente pode se mover em qualquer lugar que a gente esteja. E hoje eu creio que é tempo da gente sair desse lugar de estagnação. Amém? Você está comigo? E eu queria, para nós falarmos sobre isso, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis 37. Os últimos 13 capítulos de Gênesis fala a história de José. E dos seus irmãos também ali, uma história ou outra paralela, mas é bem focado na história de José. E se você não conhece, nós vamos passar por alguns pontos. Se você não conhece, eu te convido a ler essa história hoje, de Gênesis 37 a 50. Gente, eu prometo que a história de José é melhor que qualquer série da Netflix. É uma história com muitas reviravoltas, um enredo que só Deus poderia escrever, e eu te garanto, se você for ler, é melhor que qualquer série que a gente possa assistir de entretenimento. E é uma história também que nos ensina absurdamente. E é disso que nós vamos falar hoje. Quero que você abra comigo em Gênesis 37, a palavra diz o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Gente, alguns momentos Jacó vai ser chamado de Israel, tá? Porque o Senhor mudou o nome dele para Israel. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila
e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Outras versões dizem: o pai, no entanto, guardou isso no seu coração. Então eu quero que você imagine comigo aqui um rapaz de 17 anos, tá? Um rapaz que, por mais que tenha ali conflito com seus irmãos, é um rapaz numa vida muito confortável. É um rapaz que, por ter nascido quando seu pai já era bem mais velho, ele é criado com muito amor, ele é criado com muito zelo, muito mimo, e pela sua mãe também. E ele ali é filho de um homem respeitado, um homem que tinha posses, não era pobre, tinha posses. Então ele tinha uma vida confortável. E aos 17 anos, e nós aqui somos líderes de jovens e sabemos que nós sonhamos a vida toda, mas quando nós temos 17 anos, não só esses sonhos aqui que o Senhor havia colocado no coração dele, mas jovens sonham. Pessoas sonham. Podem ser sonhos pequenos, sonhos grandes. Nós sonhamos, nós projetamos, nós criamos metas, objetivos, nós temos vontades. Eu tenho certeza que, assim como eu, você criou em algum momento, seja de curto ou longo prazo, você criou uma meta, você criou um objetivo, você teve alguma expectativa, seja profissional, de família, financeiro, você criou expectativas. E é normal do ser humano criar essas expectativas. E eu tenho certeza que José tinha criado expectativas. Muito longe daquilo que iria acontecer a ele, é verdade, mas ele criou dentro daquilo que ele conhecia. Ele não tinha a visão que Deus tinha para ele. Dentro daquilo, o que ele imaginou? Eu vou casar com uma mulher, vou criar meus filhos aqui em Canaã, eu vou ver o meu pai com os meus filhos no colo, vou fazer meu pai avô também de vários filhos, eu vou ajudar meu pai no rebanho, talvez os meus irmãos parem de me odiar, talvez eles amadureçam, mesmo já sendo homens feios, eles amadureçam. E ele começou a criar planos. E quando a gente cria plano e o nosso coração está com muita expectativa, você consegue concordar comigo que é muito fácil frutificar nessa época? É muito fácil gerar fruto, é muito fácil ser canal de milagre na vida do próximo, quando o seu coração está cheio, o seu coração está ardendo. Meu Deus, o que vai ser 2026? Vai ser maravilhoso, glória a Deus. Você sabe como você começou 2025? O que você tinha de expectativa? Na verdade, a gente cria, e é muito fácil a gente se empolgar e falar assim: agora que eu estou aqui com as minhas projeções, com os meus planos, vou fazer e acontecer. Só que aí, acho que não aconteceu só comigo, tem vezes que, quando a gente cria uma expectativa, é como se fosse um castelo de areia, e a onda vem, e ela simplesmente leva o castelo de areia. Eu não sei você, eu já passei por isso. De eu criar uma expectativa e eu vou criando, aquele castelo vai ficando bonito, vai criando forma, expectativa, plano, aí vem a onda. E é como se, sabe a sensação do chão se abrindo debaixo dos seus pés? Aquilo, meu Deus, e meu planejamento, os meus sonhos, a minha expectativa, acabou. Porque
Aos 17 anos, os irmãos de José chegam ao ápice do ódio por ele. E num plano que eles arquitetam, depois você vai ler com mais calma, eles o vendem. Uns queriam matar, e ali na discussão eles resolvem vender. Eles mentem para o pai que ele tinha morrido e eles vendem o irmão, aquele que eles deveriam cuidar. Eles vendem o irmão é vendido para uma caravana de ismaelitas que estavam indo em direção ao Egito. E ele é tirado e tudo o que ele conhecia, todo e qualquer plano é ali destruído quando ele é vendido pelos irmãos. Então, se você conhece o caso de alguém cuja expectativa foi destruída, José 10 vezes mais. Acabou família, acabou casa, acabou liberdade, acabou conforto. Ele no Egito, ele era menos que nada. Um hebreu para os egípcios, um escravo, menos que nada. Qualquer plano que aquele rapazinho de 17 anos pudesse ter feito, tinha acabado ali, agora. E aí, racionalmente, o que a gente pode pensar? Não é hora de pensar em produzir milagre nenhum. É hora de ficar estagnado e ficar pensando na própria tristeza, na própria falta de sorte. É hora de você ficar, meu Deus, o que eu fiz de errado? Vendido pelos meus próprios irmãos. Talvez você tenha sido traído por pessoas que você ama. Machucado, ferido por pessoas que você ama. José foi completamente uma traição inimaginável. Inimaginável. Eles não só o venderam, como eliminaram qualquer chance que o pai tivesse de resgatá-lo, ao mentirem para o pai que ele tinha morrido. Eles não só vendem, como eliminam de José qualquer chance de volta ou de resgate. Não tinha ali mais espaço para nada, para sonho nenhum. E racionalmente a gente poderia falar, e não tinha espaço para operar nada. Ele precisava de um milagre, quanto mais ele produzia algum milagre. Só que a vida com Deus, ela não tem nada de racional. A vida com Deus, ela não tem nada desse mundo. A vida com Deus é uma aventura extraordinária. Porque quando José chega no Egito, a palavra vai dizer que ele é rapidamente vendido por aquela caravana. Ele é vendido, gente, para o chefe da guarda do Egito. Um homem importantíssimo. Ele é vendido. Então, consegue ver que a chance do que ele queria vai cada vez mais diminuindo? Ele agora é vendido para um homem poderosíssimo do Egito. Aí o que você pensa? Vai se conformar? Vai viver a vida, o resto da vida, mergulhado em tristeza, porque nunca mais vai ver a sua família. Mas a palavra diz que ao chegar na casa de Potifar, o Senhor estava com José. E ele começa a prosperar a casa de Potifar por causa de José. Você consegue entender que aquele lugar que deveria ser de completa tristeza para José é o lugar onde Deus decide não tirar ele do problema, mas tornar ele a solução para o problema dos outros? Você consegue entender que Deus não levou José para a casa de Potifar para falar assim, eu vou te dar uma colher de chá agora. Não, José, você vai estar na casa de Potifar e você vai fazer a casa dele prosperar. Como? Racionalmente, como? Mas ele prospera. Ele prospera. E eu preciso dizer para você que se você chegou aqui hoje com expectativas frustradas, se você hoje está na sua casa de Potifar, mesmo que o Senhor não te tire hoje, eu estou aqui para dizer que é possível frutificar nesse lugar. É possível você ser usado para que pessoas sejam abençoadas através da sua vida, mesmo que ainda não tenha chegado o tempo do Senhor tirar você desse lugar. Porque eu não tenho dúvida que cada oração que você tem no seu coração, o Senhor vai responder. Não tenho dúvida. Mas hoje eu vim aqui para te dizer que até esse momento chegar, você não tem que ficar estagnado, parado. O Senhor te chama para, mesmo em meio à luta e à dor, você se permitir ser usado por Deus. E deixar que o seu chamado floreie, frutifique, independente do lugar que você esteja. Independente do lugar que você esteja. Esse é o primeiro ponto. Ser usado por Deus. Fazer o próximo prosperar. Quando a sua bênção ainda não chegou. Isso é um lugar de maturidade, isso é um lugar de entendimento.
Isso é um lugar que só quem anda com Deus consegue chegar. E se você ainda não chegou, eu garanto a você que no seu dia a dia, você vai buscar o Senhor, você vai orar, você vai ler a palavra e você vai ter esse entendimento. E você vai achar esse lugar de descanso. E o segundo lugar, primeiro foi das expectativas. E eu falei que José começou a prosperar, a ser usado para que Deus prosperasse a casa de Potifar. E aí, gente, a coisa começou a melhorar. Porque ele se tornou administrador. E administrador da casa do chefe da guarda do faraó, com certeza não era a mesma coisa que um escravo de uma caravana ismaelita. Ele tinha dado um upgrade naquela vida difícil que ele estava tendo. E aí, às vezes, na nossa vida, a gente imagina. Isso acontece, né? Começa a parecer que vai. Agora vai. Agora vai. E aí, bate na nossa porta uma coisa chamada, que aconteceu na vida de José, tentação. Porque José estava lá, administrando tudo. A palavra diz que nem com o que Potifar comia ele se preocupava, porque José cuidava de tudo. Tamanha era a confiança de Potifar. Mas aí a esposa de Potifar olha para José e ela o deseja. E ela começa a investir, a fazer investidas nele. E ele, como alguém que entende o que é a vida de quem anda com Deus, a resposta dele é: de jeito nenhum. Você está num momento difícil e você fala: isso não. Você está com as contas apertadas e você fala: dinheiro ilícito não. É só quem confia muito em Deus. Isso não. Isso eu não vou fazer. Eu não abro mão da minha comunhão com Deus por causa disso. Eu não abro. Vitória conquistada sem Deus não é vitória, é maldição. E José havia entendido isso. Ele havia entendido isso completamente. E ele diz não. Mas aí, gente, como a gente sabe, ironicamente falando, quando a gente fala não para a carne, quase não vem retaliação, né? Quase não vem. Só que não. É óbvio que quando ele disse não, ele suscitou uma grande retaliação contra ele. Porque ela se ira e ela resolve difamá-lo. Ela resolve injustiçá-lo. E ela diz para o seu marido que ele havia tentado atacá-la. Potifar, é claro, acredita nela e lança ele numa prisão que o próprio faraó mandava os seus prisioneiros. O faraó, quando tinha qualquer situação, ele mandava os homens, pessoas para lá. E é nessa prisão que Potifar o coloca. Então, se antes estava ruim, agora está muito pior. Porque agora ele não é mais apenas um escravo, vindo de Canaã, que não era egípcio, que não valia nada para eles. Agora ele também era um criminoso perante os olhos de todos eles. Um criminoso. E eu não sei aqui quantas pessoas já tiveram retaliações por se manterem fiéis. Eu acredito que todos nós, quando a gente se posiciona, quando a gente decide que o nosso caminho vai ser um caminho trilhado no Senhor, baseado na palavra, seguindo a Ele, sem olhar para a direita ou para a esquerda, coisas se levantam. E quando coisas se levantam, muitas vezes, é muito mais difícil do que antes. Que era o caso de José. E aí você me diz: Natália, agora não tem como. Agora ele está na pior situação que poderia acontecer com ele. Só não é pior que a morte, mas é a segunda pior coisa que poderia acontecer com ele. Ele chegou no fundo do poço. Só que eu preciso te dizer que quando a gente chega no fundo do poço, o Senhor é poderoso para fazer o fundo do poço prosperar. Porque ele chegou na prisão, sabe o que aconteceu? O carcereiro gostou dele. Algo nele fez com que o carcereiro gostasse. Gente, eu não sei vocês, eu imagino o carcereiro não uma pessoa muito dócil. Naquela época, a pessoa amável, gentil, querida, bem-vindo, tudo bom. Poxa, gente, carcereiro. Naquela época que direitos humanos nem pensavam em existir. Que era o carcereiro, gente? Eu imagino um homem muito cruel. Alguém que cobravam dele esse tipo de posicionamento. E José acha graça aos olhos do carcereiro. O carcereiro entrega a prisão nas mãos de José. O que José faz? Prospera a prisão. Através dele, a prisão se torna próspera. Meu irmão, minha irmã, pode parecer difícil, mas através da minha e da sua vida, até o fundo do poço pode se tornar um lugar próspero.
Porque muitas vezes, no fundo do poço, quando a gente chega, tem pessoas que estão lá, mas que, diferente de mim e de você, não conhecem a Deus. E muitas vezes você vai estar lá para que você fale, eu sei o que a gente pode fazer. Eu tenho quem te apresentar. Eu sei quem pode tirar a gente daqui. Eu sei quem pode tirar você, mudar a minha vida e mudar a sua vida. E de repente você está evangelizando no fundo do poço. Está salvando vidas para Jesus no fundo do poço. Está curando gente no fundo do poço. Gente, eu tenho um orgulho santo de fazer parte da Alcance Piraquara, sabia? Orgulho santo, sabe por quê? Porque nessa igreja aqui, e eu posso falar isso, porque Paulo falou que ele tinha orgulho dos Tessalonicenses, eu estou respaldada biblicamente. Eu posso falar isso. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa igreja, porque aqui eu vi pessoas doentes orarem para que outras fossem curadas. Aqui eu vi mulheres lutando para engravidar, orando para que outras engravidassem, e essas outras engravidaram. Eu vi pessoas com o coração estraçalhado, orando pela vida emocional do próximo, e o próximo recebeu uma bênção, através daquele que estava com o coração destruído. Somos perfeitos longe disso, mas somos uma igreja que temos entendido que não dependemos de circunstância nenhuma para fazer o que Deus nos chamou para fazer. E eu quero te convidar nessa noite a você sair desse lugar de estagnação. Não importa o que você está vivendo, Deus te chamou para frutificar. Deus chamou para fazer o que você foi chamado, nascido, criado para fazer. Independente do que esteja acontecendo agora. Assim como José, a prisão é um lugar para se tornar próspero através da nossa vida também. Eu não sei qual é a sua, você sabe. Mas eu preciso reafirmar para você, é um lugar de você frutificar. Mesmo que eu não saiba o nível da prisão, eu sei o nível de prisão que o José chegou, e eu estou aqui para te dizer, pode sim se tornar um lugar próspero. E eu dei esses exemplos aqui, porque eu te falei um pouco antes que a prisão era um lugar que o faraó mandava os seus presos, e ele mandou 2, numa época ali que José estava preso. Ele ficou alguns anos na prisão. Chegam 2 homens, o copeiro e o padeiro, ou melhor, ex-copeiro e ex-padeiro. Provavelmente eles tinham cometido alguma coisa contra o faraó, se bem que faraós naquela época mandavam qualquer coisa, né? Mas eles supostamente tinham feito alguma coisa contra o faraó. E eles são mandados para lá, e a vida deles, assim como a de José, a vida deles tinha acabado. Eles tinham uma posição relativamente alta no reino, no Egito. Eles tinham segurança, tinham conforto, serviam ao próprio faraó, que na época era visto como Deus. Eles tinham uma posição de muito prestígio. E aí eles são mandados para a prisão, e assim como José, a vida deles tinha acabado. Por motivos que a Bíblia não fala, o padeiro tem um destino muito difícil, mas os 2 têm sonhos. E aí, um belo dia, José chega na prisão, depois que eles 2 tiveram sonhos, e ele escuta os 2. Eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, né? E ele escuta. E o que racionalmente pessoas poderiam falar, né? O que José deveria fazer? Esse negócio de sonho já me meteu numa enrascada, eu não quero saber disso. Deixa eles com os sonhos deles para lá. José fez isso? Ele chegou e falou assim, contem para mim o sonho de vocês, eu acho que eu posso ajudar. Eu consigo ajudar. E ele sabia que não era ele sabia que era quem estava nele. Ele falou, eu consigo ajudar você, me contem os sonhos de vocês. Eles contam. O padeiro tem o fim que José falou que ele teria. Mas o copeiro, ele olha para o copeiro e fala assim, olha, em 3 dias... você vai ser restituído. Tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que te foi tirado, aquele chão que se abriu debaixo dos seus pés, ele vai ser costurado. Você vai voltar para onde você estava, vai ficar tudo bem, daqui a 3 dias. E é exatamente isso que acontece. Quando se dão os 3 dias, mandam chamar o copeiro, José olha para ele e fala assim, só não esquece de mim. Lá, quando você estiver perante o faraó, não se esquece de mim. E é claro que o copeiro se esquece dele. E aí eu fico me pego pensando, né? Na cadeia, sendo usado para que outra pessoa saísse. E é exatamente isso que a nossa vida muitas vezes acontece. A Bárbara
Gente, ela não sabia a minha palavra. Nós conversamos sobre isso depois que ela já tinha determinado a palavra que ela ia trazer em dízimos e ofertas. E é exatamente isso. Um pouco tempo atrás, eu estava passando com meu marido um dos piores momentos financeiros da nossa vida. E eu estava no colégio com o coração muito angustiado, muito preocupado. E uma amiga minha chegou, sentou do meu lado e começou a chorar. Pelo quê? Vida financeira. E ela olhou para mim e ela falou assim: Nath, eu tenho medo até do meu casamento acabar. A gente não está sabendo lidar, a gente não está sabendo resolver. E eu com o coração angustiadíssimo. E é como se eu conseguisse ouvir o Senhor falando: você entendeu, né? Você vai orar do jeito que você está. Porque não tinha a ver comigo, tinha a ver com Ele. Tinha a ver com apresentar ela para Ele. E ali eu orei com ela. Eu orei com ela, nós conversamos, eu a aconselhei. Gente, só Deus para fazer alguém aconselhar nessa hora. Eu a aconselhei. Passaram-se algumas semanas, talvez alguns meses, nós ainda na mesma situação. Ela chega para mim muito alegre, muito sorridente. Ela senta e fala: Nath, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Pela primeira vez, eu não sei em quanto tempo, o meu CPF está limpo. Meu marido e eu estamos em paz. Estamos conseguindo até guardar dinheiro. Ela começa a me contar tudo o que o Senhor tinha feito na vida dela. E ela me agradece pela oração que trouxe paz ao coração dela. Racionalmente, e se eu não conhecesse o Deus a quem eu sirvo, eu poderia falar assim: sério? Eu estou aqui, porque a gente tem essa mania, né? De se achar quem somos nós. Eu estou aqui, fiel, domingo a domingo, não pulo carnaval, estou na igreja o tempo todo, sou diaconisa, sou líder, faço retiro, blá, 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 e oro para que outra pessoa alcance isso e eu nada. Racionalmente alguém poderia pensar isso. Mas quando a gente conhece o Senhor, a gente entende que não tem nada a ver com a gente. O que é, gente, o que é a minha vida financeira perto da oportunidade de fazer alguém se conectar com o Rei? O que é a minha dificuldade perto da oportunidade de evangelizar uma alma? E eu não tenho dúvida de que o Senhor mandou provisão para nós. O Senhor transformou a nossa vida, mas não tinha a ver com isso. Tinha a ver com uma pessoa que precisava ouvir falar de Jesus, precisava conhecê-lo. Quando a gente entende, quando a gente chega nesse lugar, qualquer deserto é lugar de frutificar. Qualquer vale é lugar de frutificar. Qualquer época da sua vida é lugar de frutificar. Porque não tem a ver com circunstância, tem a ver com Ele. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E se nós entendemos que tem a ver com Ele, tudo fica pequeno, minúsculo, desaparece. O que era a prisão perto do poder de Deus? Nada. Nada. Então, se você, assim como ele, foi injustiçado, está no pior lugar que você poderia estar. O pior lugar que você poderia estar também é lugar de frutificar. Também é lugar de ser usado por Deus para que milagres aconteçam. Fevereiro não é só um tempo de buscar milagre para si. É tempo de buscar milagre para o próximo. É tempo de falar assim: eu vou domingo à noite, o que o Senhor tem para mim? Não. O que eu posso fazer pelo reino nessa noite? Quem o Senhor quer abençoar através de mim? Gente, temos que sair desse lugar. É óbvio, Deus sabe quantas vezes eu cheguei aqui e pedi oração. Não estou falando isso. A nossa vida não é só sobre pedir oração. A nossa vida também é sobre orar pelo próximo. A nossa vida é sobre também ouvir, não só falar. Quem anda com Cristo serve. Quem anda com Cristo faz frutificar na vida do próximo e não pensa só em si. Sobrenatural também é tempo de ser bênção e não só de receber bênção. A nossa igreja, graças a Deus, tem chegado nesse lugar. E como eu falei antes, irmãos, não tem a ver com você se anular. Procure ajuda, não digo isso. Se você precisa procurar ajuda, procure. O que eu quero dizer é que Deus nos chama para sair desse lugar de estagnação. Eu só vou fazer, eu só vou me mover quando tudo estiver bem. Mentira. Mentira, o Senhor te capacita para fazer o que você foi chamado para fazer hoje. Onde você está, como você está, com quem você está. Só que aí, gente, o tempo passa, 2 anos se passam desde que o copeiro esqueceu de José. E como tudo na nossa vida, Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas e chega o tempo de sorrir. Depois de tudo que ele passou, sendo usado em tudo que ele passou,
O faraó sonha. Você tem que perceber que José e sonho. O faraó sonha. Ele tem 2 sonhos na mesma noite. E esses sonhos deixam ele extremamente angustiado. E o homem mais poderoso da terra manda chamar todos os sábios que estavam à sua disposição, e não eram poucos, e nenhum deles consegue decifrar o sonho. Você consegue entender que ninguém, por melhor que esteja, vai conseguir fazer o que o Senhor chamou você para fazer, independente de onde você esteja? Porque a gente chega na igreja e fala assim, eu olho para a Bárbara, um exemplo, olho para a Bárbara, acho que a Bárbara não está muito bem. Poderia orar por ela. Ai, mas eu também não estou bem. A Dai está com cara de que está bem. Vou deixar a Dai orar pela Bárbara. Eu não estou bem. Ou então, a Bárbara precisa de um conselho. Nossa, mas eu? Passando pelo que eu estou passando, quem sou eu para aconselhar a Bárbara? Vou dar um outro exemplo. Que as colegas de trabalho da Bárbara a aconselhem. Sendo que as colegas de trabalho da Bárbara, eu não sei, talvez não foram quem Deus colocou para aconselhar a Bárbara. Fui eu. Mas eu achei que eu só faria isso quando eu estivesse bem. E deixei passar a oportunidade de aconselhá-la. José não fez isso. Quando falaram assim, ninguém conseguiu decifrar o sonho. Vamos lá pegar José para poder fazer isso. Ele foi. Ele foi. Sabendo que naquela época, dependendo do que você respondia, acabou. Naquela época era assim. E ele foi. E ele se permitiu ser usado aquilo que ele tinha feito a vida toda, gente. Ele tinha sonhado, tinha decifrado sonhos. E de repente aparece uma situação onde ele tem que ser usado novamente. E sabe o que acontece, gente? O fato de que ele aceitou ser usado transformou a vida dele. Você consegue entender que não é fugir do seu chamado que muda a sua sorte? Viver o seu chamado muda a sua sorte. Se ele tivesse fugido porque estava tudo difícil, o copeiro está maluco. Eu nunca decifrei sonho nenhum. Nunca nada teria acontecido. Mas quando ele falou, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou operar um milagre que Deus me chamou para operar através de mim. Quando ele falou, eu vou, Senhor, eis-me aqui, a sorte dele foi mudada. Quer ter a sua sorte mudada? Viva o seu chamado. Não é uma barganha, é uma certeza. Quando ele foi usado, tudo mudou. Talvez não na primeira vez. Foi uma vida sendo usado por Deus. Mas o fato dele ter aceitado ser usado pelo Senhor transformou a vida dele. Completamente. E aí você pensa. Algumas pessoas podem pensar isso, tá, gente? Nós não. O que acontece? Quando ele é usado, e ele, é claro, Deus faz com que ele seja certeiro, o sonho, depois eu quero que você leia, o sonho apontava para 7 anos de abundância, logo depois 7 anos de seca. E uma seca que as pessoas morreriam. Elas iam perecer por causa da seca e seria o fim da humanidade. José decifra o sonho e Faraó então coloca ele responsável por todo o Egito. Ele se torna governador do Egito. De criminoso e injustiçado, escravo hebreu, a governador do Egito. Aí, o que poderia pensar? Agora eles vão ver só. Agora quem me traiu, quem me surrou, quem me bateu, aquela que me injustiçou, vai todo mundo pagar o preço por ter me machucado. Agora eles vão ver só. Sabe aquela coisa, quem me viu na luta, não ligou para mim, agora vai ter que engolir a minha vitória? Gente, nada mais antibíblico. Sabe? Não foi o que José fez. Quando ele finalmente recebeu a sua vitória, quando ele finalmente recebeu a resposta das suas orações, sabe o que ele fez? Milagre na vida do próximo. Nem mesmo o momento de vitória se tornou hora de vingança. Deus me colocou aqui para que o milagre aconteça na vida das pessoas. Sabe de quem? Milagre na vida de quem traiu. Milagre na vida de quem machucou. Milagre na vida de quem fez mal para ele. Ou você acha que a sua vitória e minha vitória vai só beneficiar quem me fez bem? O evangelho não é sobre isso. Porque se fosse, nem você, nem eu estaríamos aqui. Porque a cruz era o meu lugar. A cruz era o seu lugar.
E Jesus, ao ser injustiçado, me perdoou e te perdoou. Como poderíamos nós, agora, com as nossas vitórias, nossas orações respondidas, falarmos para quem nos machucou: você fica para trás. Recebi vitória do meu Deus, só vai comigo quem me fez bem. Não. Quando você receber a sua vitória, é para impactar todo mundo ao seu redor. Quem te fez bem, quem te fez mal, porque isso é evangelho. A sua vitória pode transformar a vida das pessoas que passaram a vida toda te tratando mal. Mas, gente, você pode muito bem ser o agente que vai transformar a vida dessa pessoa. Que vai ter a maldade mudada para a bondade. Sabe por quê? Porque quando ele se tornou governador do Egito, e ele teve um plano para que as pessoas não perecessem, sabe quem estava passando muita fome? Os irmãos que tinham vendido. Aí o pai fala assim: vão lá no Egito e peguem comida para nós, porque senão nós vamos morrer. E aí José vê, e realmente eu te aconselho a ler, porque esse momento do reencontro é surreal. Te aconselho a ler. Reconciliação que só Deus poderia ter escrito. Ele não só salva os irmãos, como ele tira os irmãos daquele lugar difícil que estavam vivendo em Canaã por causa da fome. Ele coloca os irmãos num lugar alto no Egito. Aqueles irmãos que tinham traído ele. Quem foi que te machucou? Quem foi que feriu você? Quem foi que fez mal para você? O Evangelho tem o poder de fazer com que você abençoe essa vida. O Evangelho tem o poder de fazer com que você seja o mensageiro do milagre na vida dessa pessoa. Todo mundo, aqueles que te fazem bem, aqueles que não te fazem bem. O Senhor tem o poder de fazer com que você leve o milagre dele na vida de todas essas pessoas. E José está aqui para nos mostrar que seja como escravo, seja como criminoso, ou seja como governador do Egito, qualquer lugar é lugar de ser mensageiro do milagre do Senhor. Qualquer lugar é lugar de levar a palavra. Qualquer lugar é lugar de frutificar. Não importa a circunstância. Eu queria chamar o pessoal do louvor, por favor. Eu gostaria que você ficasse de pé. Gostaria muito que nós tivéssemos um momento de oração. E eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor vai responder às suas orações no tempo dele, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que o anseio que você tem no seu coração, o Senhor vai te dar paz. Mas eu queria que nós orássemos para que nós fôssemos esse lugar. Para que nós nos tornássemos essas pessoas que levam a resposta. Talvez hoje você não receba a resposta. Mas será que você não pode se tornar a resposta? Talvez hoje você não receba o seu milagre, mas será que você não pode ser usado por Deus para que outra pessoa receba? É difícil porque exige de nós muita fé de que o nosso também vai chegar. E nós podemos ter esse lugar porque somos filhos de um Pai de amor, que deseja nos abençoar sim. Mas o Senhor mostra por toda a sua palavra que uma coisa que Ele ama é a unidade. E pessoas que abençoam as outras, que oram umas pelas outras. O Senhor fala: se vocês orarem uns pelos outros, eu virei e abençoarei a terra. O Senhor ama que as pessoas orem umas pelas outras e sejam bênção na vida da outra. A taça é uma bênção, gente, na vida das pessoas. Mas Deus, Ele ama. Então hoje, pode até ser que no final, eu aqui com os líderes, pode até ser que no final da oração a gente fale: Senhor, por favor, abençoa o que essa pessoa pede, abençoa o que essa pessoa precisa. Mas a oração, mas antes disso, o que eu quero orar é para que você saia daqui querendo sair desse lugar de estagnação e falando assim: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Nesse mês de fevereiro e pelo resto da minha vida, independente da situação em que eu estiver, eu vou frutificar. Independente se eu estou na prisão, na casa de Potifar, na caravana de Ismael, ou se eu estou no palácio junto com o faraó, eu vou frutificar.
Pessoas vão ser abençoadas através da minha vida. Eu vou abrir minha boca e serão abençoados. Eu vou orar e o Senhor vai responder na vida delas. Eu vou orar e serão curadas. Eu vou orar e serão libertas. Porque não tem a ver comigo, tem a ver contigo. Então, meu irmão, minha irmã, se alguém aqui quer receber essa oração, de alcançar esse lugar, e no tempo oportuno ter sim as suas orações respondidas, eu gostaria que você viesse até a frente. Nós queremos muito orar com você. O louvor vai estar cantando uma canção. Nós queremos muito orar com você, para que você alcance esse lugar, para que você chegue nesse momento de falar: Senhor, eu quero fazer o que eu fui chamado para fazer. Hoje eu estou num tempo de bonança, hoje eu estou num tempo de dor, estou num tempo de festa, estou num tempo de choro, estou num tempo de saúde, estou num tempo de doença, estou num tempo de perdão, ou estou num tempo de mágoa e preciso liberar perdão. Senhor, eu entrego para Ti a minha situação, seja ela qual for, para que o Senhor pegue a minha dor e o Senhor a transforme em fonte de unção. Para que o Senhor pegue a minha situação, para que o Senhor pegue o meu fundo do poço e o Senhor frutifique o meu fundo do poço. Vamos orar com você. Meus líderes podem começar a orar. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso
Sobe, queridos. Lá em João, capítulo 11, versículo 40, Jesus vai nos ensinar que aquele que crê, verá a glória de Deus. Aquele que crê não vai só escutar falar de algo que está acontecendo, não vai ouvir dizer de algo que está acontecendo. Aquele que crê, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo está falando, verá a glória de Deus. Eu declaro sobre a nossa igreja que a gente viverá um tempo que a gente vai experimentar, a gente verá coisas maravilhosas acontecendo. Sabe o que a Natália falou? Sobre a gente orar pelo próximo, sobre a gente declarar sobre a vida do próximo. A gente vai começar a ver acontecer aqui no nosso meio homens e mulheres cheios da presença de Deus, declarando cura, e curas acontecendo em nome de Jesus, declarando liberdade e libertação, e libertação acontecendo em nome de Jesus, declarando com ousadia aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, e veremos acontecer. Veremos irmãos sendo abençoados na vida financeira, veremos irmãos sendo abençoados na sua saúde, veremos irmãos sendo abençoados em seus relacionamentos. Coisas que o inimigo conseguiu destruir no passado, Deus restaurando hoje, restaurando agora, em nome de Jesus. O que compete a nós? Uma pequena porção, uma pequena porcentagem, é somente o crer. Crer somente, crer somente. O problema do crente hoje é que o crente não está crendo. Precisamos crer, crer que o Senhor está aqui, crer que o poder do Senhor está aqui, crer que o Espírito de Deus está aqui, e assim a gente verá acontecendo coisas maravilhosas, miraculosas, amém? Então eu quero te levar para o seu lar, debaixo desse crer. Eu creio, Senhor, que eu estou saindo daqui, estou levando a bênção para minha casa. Eu creio, Senhor, que eu estou saindo daqui, Senhor Deus, ó Pai, levando um milagre para aquele parente, Senhor Deus, ó Pai, que está precisando de um milagre. Eu sei que eu estou saindo daqui, Senhor Deus, ó Pai, levando, Senhor Deus, ó Pai, milagre para aquela pessoa que não gosta de mim, Senhor. Eu creio, Senhor Deus, ó Pai, que eu posso sair daqui e liberar perdão na vida daquela pessoa que não quer me olhar na cara. Eu creio que eu posso fazer a diferença. Eu creio que eu posso ser diferente. Eu creio que eu sou embaixador do reino de Jesus aqui na terra. Amém. Senhor nosso Deus, cremos, Senhor Deus, ó Pai, que o momento do culto se encerra aqui, mas o culto se continua em nossos lares, Senhor. Pai, eu te peço, esteja abençoando a semana de cada um, os dias de cada um aqui. Mas muito mais do que somente serem abençoados, Senhor Deus, ó Pai, eu declaro sobre a vida do seu povo, dos seus filhos, Senhor Deus, ó Pai, que eles serão abençoadores, Senhor. Aonde eles forem, aonde eles colocarem os seus pés, aonde eles colocarem as suas mãos, Senhor Deus, ó Pai, eu declaro, Senhor Deus, ó Pai, que a tua presença, o teu reino, o teu poder, você chegará àquele local, Pai. Eu creio, Senhor Deus, ó Pai, que o teu povo verá milagres, Senhor Deus. Eu creio na ousadia do teu povo, Senhor Deus, ó Pai. Eu creio, Senhor Deus, ó Pai, que a ardente expectativa, Senhor Deus, ó Pai, na criação, Senhor Deus, da criação nos filhos do Senhor vai ser suprida, Senhor Deus, ó Pai, todos verão o teu evangelho, a tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, o teu poder, o teu Espírito, Senhor Deus, ó Pai, sendo manifestado através dos teus filhos, Pai, em nome de Senhor Jesus, Pai, nos leva debaixo de paz, Senhor Deus, ó Pai, de tranquilidade, mas também de ousadia, Senhor Deus, ó Pai, debaixo do seu poder, Senhor Deus, ó Pai, Pai, que não nos envergonhemos de Cristo, Senhor Deus, ó Pai, nem do teu evangelho, pelo contrário, Senhor Deus, ó Pai, declaramos a tua palavra, aonde formos, Senhor Deus, ó Pai, aonde estivermos, aonde nos colocarmos, Senhor Deus, ó Pai, a tua palavra esteja em nossas bocas e principalmente em nossos corações, Pai. É o que eu declaro em nome de Senhor Jesus, Pai. Um tempo de milagres, Senhor Deus. Em nome de Senhor Jesus, Pai. Em nome de Senhor Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. E vão debaixo dessa palavra. Sejam ousados na presença do Senhor. Busquem o Senhor e deixem que o Senhor se manifeste através da vida de vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Queridos, assim como nós aqui, tenho certeza que vocês sentiram falta do pastor Leandro, da pastora Daiane. Eles estão voltando de viagem, estão no avião vindo para cá, tá? Mas eu queria que a gente também pudesse orar pela vida deles, clamar para que eles tenham uma viagem, assim como a gente vai debaixo de
de paz, de cuidado, Senhor, que eles venham e voltem debaixo de cuidado, Senhor. Eu tenho certeza que dentro da bagagem deles, eles não estão trazendo só presentes, mas eles estão trazendo também experiência, palavras. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou o coração deles lá, e muita coisa eles vão vir para derramar em nossas vidas. Então vamos clamar pela vida deles juntamente comigo, por favor, queridos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, Pai, porque o Senhor tem abençoado a vida dos nossos pastores, que o Senhor tem levado eles a um tempo de experiência, de conhecimento ainda mais profundo, Senhor Deus. Mas, Senhor, te pedimos, traga eles, Senhor Deus, debaixo do seu cuidado, da sua proteção, do seu amor, do seu zelo, Senhor Deus, ó Pai. Pai, seja abençoando, Senhor Deus, ó Pai, não somente eles, também nossos queridos diáconos, o Cristian e a Danila, que estão com eles, Senhor Deus, ó Pai. Seja cuidando deles, Senhor Deus, ó Pai, que a viagem deles de volta seja segura, Senhor Deus, ó Pai, e que eles voltem cheios do Teu Espírito Santo, e que eles possam derramar, Senhor Deus, ó Pai, sobre a sua noiva, Senhor Deus, ó Pai, mais, Senhor Deus, ó Pai, mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor Deus, ó Pai, porque o Senhor é conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos.